eu ver aqui. Ô, Lolo, como faz para parar? Resume share? Como é que é? Então, sabe onde está Stop share, né? escrito... É, isso aí. Boa, boa. Foi. Viajei. É por isso que da última vez deu ruim, cara. Tem que parar Ah, para botar para salvar no computador. nossa. Valeu, Lolo. Mas então tá bom. Beijo. Falou. Só ver aqui, gente. Beleza, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre química orgânica, né? A gente vai começar a falar agora sobre orgânica e tal. A gente estava falando só de estéquio, de ligações termoleculares, né? É melhor, eu também acho a melhor matéria. Tava doida para chegar, inclusive. Mas é isso aí. Só ver um negócio aqui que eu já dei uma enrolada aqui. Ah, foi. Vou tirar minha cara daqui. Pronto, acho que foi, gente. Então, eu separei, na verdade, alguns tópicos para a gente conversar sobre química orgânica, né? Porque tem muita coisa para saber e não é tudo que cai no Enem. Eu tentei pegar mais ou menos uma questão de cada coisinha dessa daqui para a gente ir dando uma olhada e ver como é que realmente é cobrado. Vou passar aqui, então. Aí, só para começar, para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar hoje, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a química orgânica ela vai estudar os compostos que eles são formados pelo carbono, certo? O carbono que ele é representado pela letra C. No caso, o que a gente precisa saber sobre o carbono é que... Gente, rapidinho, é porque eu não estou na minha casa, estou de Vassoura, estou na casa dos meus pais e eles estão gritando. Um minuto. Perdão, gente. Perdão. Mas, enfim. Ah, não, a gente vai com calma, cara. Vamos ver. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o carbono é que ele é tetravalente. O que isso quer dizer? Gente, eu tô com o fone. Hoje está difícil, tá? Eu tô com o fone ao contrário, por isso que estava caindo. Mas, enfim, o carbono ele é tetravalente. Isso quer dizer que ele sempre vai realizar 4 ligações. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho um carbono aqui, e ele está fazendo uma ligação simples, uma ligação simples, uma ligação simples e uma ligação simples. Ou seja, ele está fazendo 4 ligações simples. Então, ok. Agora, vamos olhar esse carbono aqui. Ele está fazendo uma ligação dupla, uma ligação simples e outra ligação simples. Então, tem 4 ligações também. Esse carbono aqui, eu tenho 2 ligações duplas. Está fazendo 4 ligações. E esse carbono aqui, eu tenho uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, ele também está fazendo 4 ligações. Até aí, tranquilo. Então, agora a gente vai para as fórmulas. A gente tem como representar as fórmulas do carbono de várias formas, de vários jeitos. E aí são essas daqui, ó. Peraí. São essas daqui. A gente pode representar na fórmula molecular. A fórmula molecular é aquela que vai mostrar a quantidade de moléculas. Foi assim que eu gravei. Então, vai ser tipo assim, eu tenho o butano, que a gente vai aprender como que faz a nomenclatura certinho e tal. Ele vai ter 4 carbonos e 10 hidrogênios. O metilpropano, ele também tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. O ciclo butano, 4 carbonos, 8 hidrogênios e assim por diante. A gente só vai botando a molécula. A fórmula estrutural, a gente vai desenhar essa molécula aqui. Como que a gente desenha essa molécula? Eu tenho 4 carbonos aqui, certo? Então, eu desenho 1, 2, 3, 4 carbonos. E a gente tem que lembrar que o carbono é sempre tetravalente. A gente já falou disso. Então, esse carbono aqui, ele sempre tem que fazer 4 ligações. Esse carbono está ligando a esse carbono, está ligando a esse H e a esse H. Então, ele está fazendo 4 ligações, tá certo? A mesma coisa aqui embaixo. Vocês podem até reparar que a fórmula molecular do butano e do metilpropano é igual, né? O C4H10, C4H10. Mas quando vocês olham a fórmula estrutural, vocês veem que são fórmulas diferentes, certo? Aqui eu tenho os 4 carbonos e os 10 hidrogênios, mas eles estão em formatos diferentes. Então, a gente está mostrando a estrutura da molécula. Agora, a estrutural simplificada é basicamente você escrever essa aqui, só que de outra forma.
Então, por exemplo, aqui eu tenho um C ligado a 3 Hs. Então, eu tenho um CH3 ligado ao C. Então, aí esse aqui, por exemplo, eu tenho esse C ligado a 2 Hs. É o CH2. E aqui a gente tem a fórmula em bastão, que é a mais importante de todas. A fórmula em bastão, eu até desenhei aqui para dar um exemplo, mas vou mostrar essa daqui que está sem estar desenhada. Na fórmula em bastão, a gente tem que saber a primeira coisa. Toda pontinha é um carbono. Então, essa pontinha aqui é um carbono, essa aqui, ó, é um carbono, essa aqui da ponta também é um carbono e essa aqui é um carbono. Até aí, ok. Aqui eu circulei os carbonos até de vermelhinho. Aqui é a mesma coisa, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Aqui também, ó, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Cuidado aqui, ó, aqui tem um carbono também. Então tá bom, até aí ok. Só que, gente, para fazer a fórmula em bastão, a gente tem que sempre lembrar que o carbono é tetravalente. Se o carbono é tetravalente, a gente pensa aqui, ó, nesse carbono daqui. Esse carbono daqui, ele só está se ligando a um outro carbono, ele está fazendo uma ligação. Ele tem que fazer o quê? 4 ligações. Então, a gente desenha, no caso, deixa eu ver, eu perdi meu lapisinho, tá aqui. Peraí. Então, a gente desenha aqui, ó, 1, 2 e... Ai, eu odeio quando esse negócio apaga sozinho. Peraí. Ó, 1, 2, 3. Agora, esse carbono aqui, ele se liga ao outro carbono e mais 3 ligações, tetravalente. Quais são essas 3 ligações? O hidrogênio. Sempre que tiver faltando ligação no carbono, a gente vai supor que é o hidrogênio, tá bom? Então, aqui, nessa aqui de cima, eu já tinha feito isso. Eu circulei de vermelho o carbono, e eu sei que esse carbono só está se ligando a um carbono. Então, na verdade, esse carbono aqui, ele se liga a um hidrogênio, 2 hidrogênios e 3 hidrogênios, para formar 4 ligações. Até aí, tranquilo? Sim. Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Ai, peraí que tem um negócio aqui na minha frente. Enfim, aí Mas a gente... o hidrogênio, volta ali um minuto. O Pode hidrogênio não precisava colocar os Hs, não naquele caso ali dessa aqui, primeira. esse aqui do bastão? É. Ah, então, você que decide se quer escrever hidrogênio ou não. Eu gosto de botar só a ligação assim. Mas se você quiser escrever que tem um hidrogênio, escreve. Ah, Tá tá. bom? Isso Entendi. é só questão de você que escolhe como é que faz mesmo, tá bom? Não precisa se preocupar com isso, não. Só foi. Então, vamos lá. A classificação dos carbonos. Os carbonos, eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários ou quaternários. E eles vão ser classificados em primários, quando eles fizerem somente uma ligação. Gente, cuidado, presta atenção aqui, é uma ligação entre um carbono e outro. Então, vamos lá. A gente quer saber o que é um carbono, quem aqui é o carbono primário. É um carbono que está ligado a somente um outro carbono. Então, aqui, ó, eu tenho um carbono ligado a outro carbono, certo? Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Esse aqui também é primário, porque está ligado a um carbono. Foi o Valdir que perguntou, né? Do hidrogênio. Aqui, eu botei só os tracinhos. Se vocês quiser escrever que aqui tem um hidrogênio, pode escrever, tá? Não faz diferença, não. Eu só botei o tracinho para mostrar que tem o hidrogênio, mas eu não escrevi o hidrogênio. Ah, foi o André, perdão. É porque o Valdir participa de todas as minhas aulas, eu gravei o nome. Mas, enfim. Aí, esse aqui é o primário, né? Se a gente quiser saber sobre o carbono secundário, é aquele carbono que se liga a 2 carbonos. Então, a gente tem aqui, ó, um carbono se ligando a 2 carbonos. E esse aqui da ponta, ele é o quê? Ele é um carbono primário, ele só está se ligando a um carbono, ok? Então, esse aqui é terciário, que está se ligando a 3 carbonos, né? E esse aqui é quaternário, está se ligando a 4 carbonos. Ok. Um detalhe também é que tem, na verdade, o carbono chamado carbono quiral ou assimétrico, que é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, aqui ó, eu tenho um carbono central, ele se liga a um CH3, se liga a um OH, a um H e a esse radical todo aqui.
Ou seja, ele faz 4 ligações, como todo carbono tem que fazer, ok. Mas ele faz 4 ligações diferentes, entendeu? Então, isso é o que a gente chama de carbono quiral. Então, vamos lá. Eu botei uma questãozinha aqui para a gente pensar junto. Só uma dúvida. A ligação dupla, como é que é a regra para essa ligação dupla aí que eu fico confuso? Não, então, é porque a gente tem que pensar naquilo. O carbono, ele sempre tem que fazer 4 ligações. Isso a gente tem que ter na cabeça. Então, por exemplo, aqui, eu quis ligar 3 carbonos juntos. Quando eu liguei esse carbono aqui com esse, eu botei uma ligação dupla. Se eu botei uma ligação dupla, ele só vai se ligar a 2 hidrogênios, certo? Porque ele só pode fazer 4 ligações. Certo. Então, e sempre vai ser assim. Então, se eu... Deixa eu pensar aqui agora, deixa eu achar. Não tem nenhum exemplo aqui. Não, mas só volta ali. A ligação dupla ali no caso significa o quê? Faz sentido essa pergunta? Ah, tá, não, entendi. Ah, não, é só que faz 2 ligações com o mesmo composto. Então, por exemplo, Ah, tá. entendeu? Não faz muita... É mais uma representação, mas são 2 ligações. A gente vai ver lá na frente que essa ligação aqui, de cima, é a chamada ligação sigma e a de baixo é a ligação pi. E, tipo assim, quando você tem, por exemplo, uma ligação tripla, a tripla vai ser mais forte do que uma ligação dupla. E uma ligação dupla vai ser mais forte que uma ligação simples. Mas é só em relação a isso mesmo, sabe? Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Agora, a questão do Enem que eu estava falando. Vou ler para vocês aqui. Tensativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem 2 regiões, uma hidrofóbica e uma hidrofílica. A gente já estudou isso, né? Hidrofóbica, medo da água. Então, não se mistura água, é apolar. E hidrofílica, filia é atração, hidro-água, é aquela que se mistura água, ou seja, é um composto polar. Mas então tá bom. A gente tem um composto polar e um composto apolar. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes, em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia, que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, cadeias alquílicas lineares. Qual é a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Olha só, quais são as características importantes que o texto falou para a gente sobre o tensoativo? Essas aqui. Ele tem uma parte hidrofóbica, uma parte hidrofílica, que a gente já estudou. Isso aí. A gente tem um tensoativo aniônico. A gente tem vários carbonos terciários na cadeia. E a gente tem na porção hidrofóbica um ânion. Então, vamos lá, gente. Calma aí. Ó, primeiro, a gente vai procurar... Vamos procurar... Assim, eu acho... É porque é a parte mais fácil, pelo menos. Os carbonos terciários das moléculas. O carbono terciário foi o que a gente falou, que faz ligação com 3 carbonos. Vamos lá, olha aqui a letra A. Eu tenho um carbono aqui. Esse carbono aqui está se ligando a um carbono só. Esse carbono aqui só está se ligando a um aqui e outro aqui. Está se ligando a 2. Exatamente, pelos diversos carbonos terciários. Então, aqui não tem carbono terciário. A B, eu tenho um carbono terciário aqui, um carbono terciário aqui, um aqui, um aqui. Na C, eu tenho um carbono terciário? Tenho, mas só tenho um. E está falando diversos carbonos terciários na cadeia. Por que eu vou marcar a C se são diversos carbonos terciários? Então, também não dá. A D não tem carbono terciário. A E tem carbono terciário. Tem ramificação, não expliquei para vocês o que é ramificação, mas ramificação é quando, tipo assim, ó, aqui a gente tem, na D, a gente tem uma cadeia normal. É uma cadeia que você só segue a cadeia. A E, que é uma cadeia ramificada, é aquela cadeia que você vai, nesse ponto aqui, você tem que escolher para onde ir. Se eu vou para cima ou vou para baixo. Se eu tenho que escolher um caminho, é uma cadeia ramificada. Então, ó, a letra E
ela tem carbono terciário, ela tem ramificação e ela tem uma porção hidrofóbica e hidrofílica. E agora, gente, é a B ou é a E? Então, a gente está falando de tensativo aniônico. Como que eu vou saber se um composto é aniônico ou catiônico? A gente estudou na primeira aula, eu expliquei para vocês sobre os íons, expliquei que o cátion é aquele que tem a carga positiva, aqui, ó, e íon é a carga que tem é aquele que tem a carga negativa. Tá aí, ok. Mas em um composto orgânico, para saber se ele é aniônico ou catiônico, a gente vê pela cadeia principal. Aqui, ó, na B, na cadeia principal, a gente está falando do SO3, que é um ânion. Então, a resposta é... Opa, não passou, né? Aqui, ó. Letra B mesmo, igual vocês tinham falado. Tá bom? Aqui, não é? No caso, ó, a cadeia principal tá com cátion, né? Olha o nitrogênio aqui. Tranquilo? Passou só. Alguém ficou com dúvida, gente? Esse aqui. Eu só não sei diferenciar, cara. Sabe, Sabe. assim, qual que é um cátion, qual que é um ânion. Não, então, ó, vou ver aqui, vamos voltar aqui, então. A gente tem que ver aquele que está mais próximo da cadeia principal. Aqui, nessa cadeia aqui da B, o SO3 está muito mais próximo da cadeia principal. Então, ele é um composto aniônico, porque ele tem, ó, carga negativa aqui, tá? Agora, vamos olhar o E. O E, quem está mais próximo da cadeia principal é o N. O N é mais, ele é um cátion. Então, é um composto catiônico. Foi? Ah, tá. É só olhar isso? Então tá Isso, é só tranquilo. olhar assim. Tranquilo? Beleza, muito obrigado. Nada. Então, vamos lá agora. As cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas são divididas em abertas e fechadas. Abertas são as cadeias abertas, ó. Essa parte que é aberta, essa parte que é fechada, tá? Fechado, ó, essa parte aqui, aberta, essa parte aqui. Tá bom? Só é literalmente aberto e fechado. Aí tá bom. As cadeias carbônicas abertas, elas ainda podem ser normais ou ramificadas, que foi o que eu expliquei para vocês. Normal é quando a gente não precisa escolher um caminho, ramificada é quando a gente precisa escolher um caminho. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, eu estou andando aqui, preciso escolher um caminho. Preciso escolher se eu vou para cima ou se eu vou para baixo. É ramificado. Aqui, ó, nesse carbono aqui para cá, ela não é ramificada, porque eu não estou escolhendo caminho nenhum. Aqui eu escolho, aqui é uma ramificação, mas daqui para cá não é não, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu não escolho caminho nenhum, vou direto. Aqui, para cima ou para baixo? Ramificado. Então, vamos lá agora. Saturada ou insaturada? A cadeia saturada vai ser aquela que vai ser composta somente por ligações simples. A cadeia insaturada vai ser aquela que vai ter ligações duplas ou ligações triplas. Então, vamos olhar aqui. Aqui só tem ligação simples, né? Essa cadeia aqui é uma cadeia saturada. Agora vamos olhar esse aqui, ó. Ó, tá cheio. Tem uma dupla aqui, tem uma dupla aqui, tem outra dupla aqui. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês. É dupla entre carbono, não é dupla tipo assim. Olha essa cadeia aqui. Essa cadeia aqui tem uma ligação dupla com um O. Mas, gente, não é insaturada, tá? A insaturada é essa daqui, que tem dupla entre esse carbono e esse carbono. Dupla entre esse carbono e esse carbono. Então, essa cadeia aqui é insaturada. Essa cadeia aqui é saturada. Então, vamos lá. Só precisa ter uma dupla? Isso, só basta uma dupla, mas tem que ser uma dupla entre carbonos, tá bom? Pronto, aqui. Então, ó, vamos lá agora. Homogênea ou heterogênea? Homogênea vai ser aquela cadeia que só tem carbono e hidrogênio. Conta assim, é dupla também. O anel aromático conta como dupla. Porque aqui, ó, eu tenho uma dupla aqui, eu tenho uma dupla aqui, eu tenho uma dupla aqui. É insaturado. Vamos lá. Homogênea, que eu só tenho carbono e hidrogênio. Heterogênea é aquela que a gente tem o heteroátomo. O que é um heteroátomo? O heteroátomo vai ser um átomo diferente do carbono entre um carbono e outro. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu não tenho. Eu tenho aqui.
É porque essa aqui tá ruim, mas pode ser essa. Um heteroátomo é um átomo diferente do carbono, que eu tenho entre um carbono e outro. Vamos olhar aqui. Eu tenho um carbono aqui, eu tenho outro aqui e outro aqui. Ou seja, eu tenho um nitrogênio entre dois carbonos. Esse nitrogênio, ele é um heteroátomo. Então, essa cadeia aqui, ela vai ser heterogênea, ok? Então, vamos olhar aqui, que não tem... Aqui, no caso, por exemplo, apesar de ter átomos diferentes do carbono, são átomos diferentes que não estão entre carbonos. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea, tá bom? E aí a gente tem as cadeias carbônicas fechadas, que ela pode ser alicíclica ou aromática. Alicíclica é quando tem o formato, só que sem essas duplas alternadas, tá bom? Tipo assim, é porque não vai ter aqui de exemplo. Eu não peguei exemplo, né? Tinha que ter pegado. Mas é quando tem, por exemplo, esse hexágono aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Se eu tenho, por exemplo, esse hexágono aqui, posso até ter uma dupla aqui. Não tem uma ligação dupla, né? Não tem importância. Mas a questão é que não pode ter essas duplas alternadas. Por quê? Essas duplas alternadas indicam que aconteceu no composto um fenômeno chamado de ressonância. Tá? E o que é isso? O fenômeno de ressonância é basicamente, tipo assim, que quando um composto orgânico tem duplas alternadas, ou seja, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples. Quando acontece isso, esse composto ele tem a capacidade de ficar trocando o lugar dessas duplas. Então, esse composto aqui que estava assim, a dupla dele vai passar para cá, a outra dupla dele vai passar para cá, e essa aqui vai passar para cá, que é o fenômeno que eu falei para vocês, de ressonância. Então, isso vai criar a estabilidade desse composto. E para representar essa troca assim, de ligações duplas de lugar, a gente faz essa bolinha aqui, tá bom? Que é o do aromático. Isso aqui é o que a gente vai chamar de anel aromático, essa bolinha. Vocês entenderam? Essa parte é mais confusazinha. Se está tranquilo, vou... passei sem querer. Se está tranquilo, vou passar para a próxima questão. Eu só vou tirar um pouquinho a tela grande, porque está tapando a primeira linha para mim. Mas daqui a pouco eu aumento de novo. Vou ler aqui para vocês, calma. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Agora vou aumentar. Quanto maior o grau de saturação da molécula, maior o índice de iodo, determinando a melhor qualidade. Ok? Melhor qualidade do óleo. Na figura são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em óleos de cozinha. Todos esses. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Então, gente, olha só, falou na questão, quanto maior o grau de saturação da molécula, maior o índice de iodo determinando a melhor qualidade. A gente quer saber qual aqui vai ter melhor qualidade. Ou seja, qual desses compostos tem mais insaturação? O que é a insaturação? A ligação dupla que a gente falou. Então, vamos lá, o ácido palmítico. Ele tem alguma ligação dupla? Entre carbono, não. Então, ele é uma cadeia saturada. O ácido esteárico também não tem ligação dupla entre carbono. O ácido oleico, aqui, ó, ele tem carbono, ele tem uma ligação dupla entre carbono, ok, guarda ele aí. O ácido linoleico, ele tem uma ligação dupla aqui, outra ligação dupla aqui. Então, guarda ele também. Esse aqui tem 1, 2, 3 ligações duplas. Então, quais vão ser os mais eficientes? Quanto maior o grau de saturação, maior o índice, melhor a qualidade. Então, é o ácido linoleico e o ácido linolênico. Ou seja, resposta letra B. Ok? Opa, passei aqui. Então, vamos lá para o próximo agora, do Enem 2020. Vou diminuir rapidinho. Opa, aqui. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais para produzir um creme com fragrância de rosas.
passar aqui de novo. Tá. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, ou seja, várias ligações duplas, e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para escolha de essência, essas estruturas químicas. Então, eu quero um composto que ele tenha várias ligações duplas ou triplas, e que ele tenha uma hidroxila em carbono terminal. A hidroxila a gente conversou em alguma aula, acho que foi na primeira aula, que é o grupamento OH, ok? O carbono terminal é o último carbono da cadeia. Então, vamos lá. Qual substância então, a gente deve utilizar? Vamos ver as ligações insaturadas primeiro. Tem uma ligação insaturada aqui, tem outra ligação insaturada aqui. Eu até tenho uma aqui, mas está falando poliinsaturada. Por que eu vou marcar A2 se está falando poli? Se fosse só... Gente, só botar o computador para carregar aqui rapidão. Pronto. Se eu quisesse o 2, eu não teria falado que é poliinsaturado, eu teria falado que é insaturado. Se é poli, eu já não marco a 2. A3 tem ligação dupla? Não tem nenhuma ligação dupla. A4 tem ligação dupla? A4 a gente tem que tomar cuidado, porque tem um aromático aqui. Ou seja, a gente tem uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Ok, a gente vai guardar esse 4. A gente guardou o 1, guardou o 4. O 5 tem ligação dupla também. Tá aí, tudo bem. Gente, agora eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Cara, toda vez que vocês verem composto assim no Enem, não marca de primeira. Abre esse composto para ver como ele realmente é. Como assim abrir ele? Acho que eu botei no próximo slide, que eu falei da hidroxila, né? Aqui. A gente tem que desenhar o composto para ver se realmente é o que parece ser, tá bom? Então, como assim é o que parece ser? Ó, a gente tem um C aqui ligado a outro C aqui. Daí, ok. Só que a gente tem esse mesmo C, ele se liga ao O, desculpa, e ao hidrogênio. Ó, esse C, eu desenhei ele aqui. Esse C é esse C. Esse C, ele está se ligando ao C a esse C aqui, que é o resto da molécula toda, né? Então, ó, esse C, ele está se ligando à molécula toda, está se ligando ao O e está se ligando ao H. Gente, ó, o C está ligando ao C, uma ligação. O C está ligando ao H, uma ligação. O O está ligando ao C, 3 ligações. O C só está fazendo 3 ligações. A gente não pode deixar assim. Se o C só está fazendo 3 ligações, ele tem que fazer mais uma. Então, na verdade, a gente tem uma dupla aqui no O. Entenderam? Então, o que parecia ser um grupamento hidroxila não é um grupamento hidroxila. É um dupla O. Então, a resposta não pode ser o 5. Aqui, na 1, a gente tem um C, que está aqui, ligado ao OH realmente. Show? Então, realmente, aqui o carbono terminal tá ligado à hidroxila. E está poliinsaturado, né? 1, 2 aqui. Então, a resposta é o número 1. O que eu mais ia falar? O número 4. Por que não pode ser o número 4? Eu esqueci de desenhar essa, mas eu percebi depois que eu estava revisando a aula, que eu não expliquei o porquê de não ser o número 4. O número 4 não pode ser porque a gente está falando que a hidroxila está no carbono terminal da estrutura. O carbono terminal dessa estrutura não está no aromático. O carbono terminal dessa estrutura está aqui, ou está aqui, ou aqui. O carbono terminal, ele sempre vai estar no final da cadeia. O carbono terminal aqui está no meio da cadeia. A cadeia vai daqui até aqui. Como que o carbono terminal é aqui? Não é, tá bom? Tranquilo essa questão? Tranquilo. Tá ótimo. Então, vamos passar para a próxima. Aí, o composto aromático, né, que eu já falei com vocês, que sofre o fenômeno de ressonância, que é que a dupla pode mudar de lugar. Então, escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui e é a mesma coisa que escrever isso daqui. Então, vamos lá. Agora, outra questão.
A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Vou passar aqui. Usando as cores da natureza para atender os desejos do consumidor, substâncias naturais como... Gente, eu acho que eu cortei a questão, né? Ah, é lindo. Mas, enfim, a questão era para, basicamente, vocês falarem o que tinha em comum entre essa e essa aqui. Eu vou falar para vocês que, assim, deixa eu ver aqui. Pô, eu tô bolada agora, que eu real cortei a questão, eu acho, mas enfim. O importante dessa questão é vocês perceberem, que era exatamente o que eu queria falar sobre ressonância com vocês, é vocês perceberem que, olha aqui, essa, por exemplo, essa daqui, eu tenho uma ligação dupla, não tenho nada. Uma ligação dupla, não tenho nada. Outra ligação dupla, não tenho nada. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma ligação dupla, não tenho nada. Uma ligação dupla, não tenho nada. Aqui também é a mesma coisa. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso é o que a gente chama de cadeia conjugada, que é a mesma coisa que o fenômeno de ressonância, que a gente falou aqui, ó. Então eu tenho uma ligação dupla aqui eu tenho simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, e assim por diante. Quando acontece isso, a gente chama de cadeia conjugada. E, basicamente, essa cadeia conjugada, ela também pode trocar o lugar das duplas. Então, a dupla que estava aqui pode passar para cá. A dupla que estava aqui pode passar para cá. E assim por diante, porque é exatamente essa dupla conjugada, ela favorece a estabilidade da molécula. Mas, assim, essa questão eu botei mesmo só para explicar essa parte da cadeia conjugada, tá bom? Não precisa focar muito, não. Talvez seja por isso que eu tenha cortado alguma parte sem querer. Mas, então, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre os tipos de ligação entre átomos. A gente tem a ligação sigma e a ligação pi. A ligação sigma vai ser as ligações simples. A ligação pi vai ser as duplas e as triplas. Tá, como assim? Eu tenho um átomo X e um átomo Y. A ligação simples entre eles é a ligação sigma. Agora, eu tenho um átomo X e um átomo Y. Eu tenho uma ligação sigma e eu tenho uma ligação pi. Agora, eu tenho um átomo X e um átomo Y. Eu tenho 3 ligações. A do meio é a ligação sigma, as das pontas, ligação pi. Ok? Então, essa parte é bem tranquila. Agora, a hibridização do carbono. A hibridização do carbono, ela vai ser feita a partir do tipo de ligação que o carbono faz. Como assim? Se o carbono só faz ligações simples, ele vai ter hibridização sp3. Se o carbono faz ligação dupla, uma ligação dupla, ele é sp2. Se o carbono faz 2 ligações duplas ou uma ligação simples, ele é sp, ok? Então, vamos lá. Aqui é só uma... É porque, assim, é um macetezinho que as pessoas usam para gravar. Eu nunca... Assim, nunca fiz esse macete, não. Mas, basicamente, o meu professor, inclusive, falava muito. A gente fala, tipo assim, quando a gente tem 4 ligações simples assim, a gente fala que é 1, 2, 3. 4 ligações simples, sp3. Ok? Quando a gente tem 2 ligações simples e uma dupla, a gente bota uma junta assim e 2 simples. Dupla, simples, simples, entenderam? 1, 2, sp2. E vai assim por diante. Quando é uma tripla, esses 3 dedos juntos, esse dedo sozinho, né? Que aí é ligação tripla e ligação simples. E aqui é sp. Aí vocês escolhem como vocês querem gravar e tal. Tem gente que gosta assim, tem gente que não gosta. E é isso. E também dupla, dupla, é só um espacinho, ó. Dupla aqui e um espacinho aqui. Beleza? Então, vamos lá agora. Também do Enem. Deixa eu só diminuir aqui rapidinho só para ler. Ó, a radiação na região do infravermelho interage com a oscilação do campo magnético. Gerada pelo movimento vibracional de átomos de uma ligação química. Quanto mais fortes foram as ligações, mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia, e, portanto, maior a frequência de radiação no infravermelho, associada à vibração da ligação química. A estrutura da molécula 2-amino-6-cianopiridina é mostrada. A ligação química dessa molécula envolvendo átomos diferentes do hidrogênio, que absorve a radiação do infravermelho com maior frequência, é.
Então, a gente quer saber qual ligação dessa estrutura aqui, que é a mais forte de todas que absorve a radiação. Gente, eu falei para vocês, sempre que tiver assim, vamos abrir a fórmula para não ter erro. Então, vamos lá. Ó, a gente tem assim. Ó, eu tenho um carbono ligado aqui a outro carbono ligado aqui. Show? Então, vamos, no caso, esse carbono daqui, eu simbolizei como esse aqui, tá? Esse carbono daqui é esse daqui. Eu estou ligando um carbono em um carbono e em um hidrogênio, em um nitrogênio, desculpa. Essa ligação aqui, eu já sei que é uma ligação simples só. Tá representada aqui, não tá? Só que, gente, o carbono faz quatro carbonos, faz 4 ligações. O carbono é tetravalente. Então, se eu tenho uma ligação simples aqui, eu tenho 3 ligações simples ali. No caso, 3 ligações simples não, uma ligação tripla. Ok? Então, tá bom. A gente vai abrir esse daqui também. Abrindo esse daqui, a gente percebe que é um N ligado a um carbono, certo? Eu tenho o carbono aqui, que é a mesma coisa que esse carbono aqui, né? Eu tenho esse N aqui. Aqui eu desenhei errado, mas... É porque é para falar... Agora que eu entendi o que eu fiz. É porque eu estou analisando esse carbono daqui. Esse carbono daqui, ele está fazendo uma ligação com... É porque esse H era para estar aqui, né? Peraí, gente. Vou mudar isso aqui, porque senão vai ficar errado para vocês. Ó, esse carbono daqui, ele está se ligando a outro carbono, certo? Esse carbono daqui está se... Ó, aqui no caso é um N, né? Pronto, agora sim. Ó, esse carbono daqui, ele se liga a um C aqui, a outro carbono, né? E a um N aqui. Então, ele se liga a outro N aqui. Esse H aqui se liga, na verdade, ao N, tá? Mas, enfim. Então, esse carbono, ele se liga ao N, se liga ao outro carbono e se liga ao outro N. Gente, vocês percebem que ele está fazendo uma ligação aqui e uma ligação aqui. Então, está faltando uma ligação. Onde eu vou botar essa ligação? Aqui com N, ok? Até aí, ok? Vocês conseguiram entender? Eu vi que eu tinha botado errado mesmo. Mas então, vamos lá. Tá, já abri a fórmula como eu falei para vocês para abrir sempre. Agora, gente, a gente vai prestar atenção para ver qual dessas fórmulas tem alguma ligação mais forte. Só que, gente, foi o que eu falei para vocês no início da aula, que alguém perguntou, esse negócio de ligação sigma e pi. Quanto mais ligação sigma e pi, mais forte é uma ligação. Então, se eu parar para pensar, essa ligação aqui que tem uma tripla, ela é muito mais forte que a ligação que tem uma dupla. Porque aqui eu tenho 2 pi, desculpa, e 1 sigma. Aqui eu tenho 1 sigma e 1 pi. Então, a resposta é a letra E, que eu tenho uma tripla com um N. O C com uma ligação tripla com um N, que seria esse daqui, né? Ok? Mas por que as ligações com sigma e pi são mais fortes? Então, é porque a gente tem uma ligação a mais, né? Tipo assim, a gente tem uma... Gente, surgiu um bicho aqui. A gente tem a... Porque, por exemplo, se a gente pensar em uma ligação simples, a gente só faz uma ligação e isso porque a ligação sigma, a ligação pi já é mais forte que a sigma, tá? Isso eu estou afirmando para vocês. Então, aqui a gente só tem uma ligação. Aqui eu tenho 2 ligações, uma sigma e uma pi. Você não concorda que ter 3 ligações, 2 pi e uma sigma, é melhor do que ter uma sigma e um pi? Sim. Então, é exatamente por isso. A gente tem mais uma ligação, mais uma ligação comparada a essa daqui. Então, essa ligação aqui acaba sendo mais forte mesmo. Tá bom? Ah, tá. Entendi. Então, a resposta é a letra E. Então, vamos aqui. Vou diminuir rapidinho, gente. Ó, o hidrocarboneto representado pela estrutura...
Aí tá, tem um negócio aqui. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Então, vamos lá. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Gente, isso é uma questão fácil. A questão do Enem que você tem que fazer e ir embora. Olha só. O que é ligação π? É a ligação dupla ou a ligação tripla? A gente tem uma ligação π aqui, outra ligação π aqui, uma aqui e outra aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Ok? Essa é bem fácil. Essa é para vocês gabaritarem. Vamos lá, então. Próxima questão. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um carbono. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Então, eu quero saber a hibridização desses carbonos aqui. Vamos lá. Gente, a gente está falando que isso aqui é um carbono, isso aqui também é um carbono, cada bolinha é um carbono. Ok. Só que, ó, pensem comigo, um carbono, ele se liga a 3 carbonos. Ó, um carbono se liga a 3 carbonos. Esse outro carbono aqui também está se ligando, ó, a 3 carbonos. E assim por diante. Então, todo carbono vai se ligar a 3 carbonos, ok? Como que a gente faz a ligação entre 3 carbonos? Vamos pegar esse carbono aqui, que vai se ligar a esse e a esse. Se eu estou ligando esse carbono a esse carbono a esse e esse carbono a esse, eu estou fazendo 3 ligações. Está faltando uma. Então, eu tenho que botar uma dupla em algum lugar. Eu escolhi botar aqui mesmo. Mas podia ter botado aqui e deixado essa simples, enfim, isso aí tanto faz. Então, eu vou ter... Agora, eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, qual é a hibridização? A hibridização, ó, uma ligação dupla, duas simples. Uma dupla, duas simples. 1, 2, sp2, ok? Então, ó, sp2, geometria trigonal planar. No caso, nem precisava saber geometria, não. Só saber que era sp2, que não tinha outra alternativa com sp2, ok? E agora, a parte mais chatinha, assim, tipo, não tem muito o que fazer. É o que eu sempre falo para vocês, cara. Imprime, cola na parede, copia pela mão e cola na parede e lê até gravar. Não tem outra escolha, porque é isso. E assim, outra coisa que ajuda muito é vocês fazerem exercício sobre isso, para gravar mesmo, porque... ó, eu tô perdendo, inclusive, gente, ó. Mas, enfim, vamos terminar essa parte aqui. Eu acho que é a última parte. Vocês podem assistir o jogo tranquilos. Péssimo horário para aula. Mas, de todas as formas, foi o que eu falei para vocês. É treinamento. Se vocês não treinarem, não vai gravar. Tem que gravar. Então, vamos lá. A primeira função orgânica que a gente vai ver é o hidrocarboneto. Uma outra coisa, antes de falar sobre cada função orgânica, é falar sobre a nomenclatura. Sempre quando a gente vai falar de nomenclatura, a gente tem que pensar primeiro em prefixo, depois em infixo e depois em sufixo. O prefixo, ele vai ser dividido em met, et, prop, but. Met, 1 carbono, et, 2 carbonos, prop, 3 carbonos, but, 4 carbonos. Acima de 4 carbonos é a nomenclatura que a gente já conhece, tipo assim, 5 hepta, 6 hexa e assim por diante. Então, não precisa se preocupar. Os importantes que são diferentes do que a gente não conhece, do que a gente não está habituado, é o met, et, prop, but. Então, vamos lá. E aí, a gente tem os infixos. Os infixos é o an, en, in. O en é quando tem ligação simples entre os carbonos. O en é quando tem ligação dupla entre os carbonos. E o in é a ligação tripla entre os carbonos. E aí, os sufixos têm relação com a função orgânica, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu falo um etano, o que eu tô querendo dizer? O et, eu estou falando que tem 2 carbonos, um an, que é o etan. Eu estou falando que tem ligação simples entre os carbonos. E o O é a terminação para hidrocarboneto. Então, só pela nomenclatura, eu descobri que o etano tem 2 carbonos,
tem ligação simples entre os carbonos e que ele é um hidrocarboneto. Então, vamos lá. Os hidrocarbonetos, eles vão ser sempre terminação em O, ok? Etano, propano, butano, enfim. A gente tem o álcool. O álcool vai ser quando a gente tiver um carbono aqui, uma dupla O e o OH. E ele sempre vai terminar em O. O fenol vai ser sempre o benzeno ligado ao OH. O éter, eu gravei assim, gente. O éter é sempre aquele que tem o O como heteroátomo. Éter, heteroátomo. Foi assim que eu gravei. E ele vai sempre terminar em aldóxido. O ácido carboxílico, ele vai ter a dupla O e o OH. O aldeído vai ter a dupla O e vai ser, no caso, a dupla O no carbono terminal, né? O cetona é aquele que tem uma dupla O entre carbonos. O éster é a dupla O e o anidrido, amido e amina não é tão importante, não. Mas, enfim, não vou ficar batendo muito na tecla disso com vocês, porque eu acho que isso é questão só de gravar. E aí vocês têm que estudar mesmo, não tem jeito não. Mas, enfim, vamos fazer umas questõezinhas só para a gente ver como é que tá aqui, de funções orgânicas. O biodiesel... foi o que eu falei, bota na parede e lê todo dia. Alguma hora entra na cabeça, e faz muito exercício. Eu gravei fazendo exercício. Mas então vamos lá. O biodiesel, ele é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. A função química presente no produto que representa o biodiesel é... Olha só, qual é a função química desse composto aqui? A gente tem um dupla O e um O aqui. A gente está falando, dupla O e um O. A gente está falando de um éster. Aqui. Gente, essas questões de funções orgânicas, por isso que eu falei, faz muita questão, bota na parede, porque são questões que você não pode levar tempo, né? São questões muito rápidas, são aquelas questões que, tipo assim, te garantem tempo para umas questões mais difíceis. As questões, por exemplo, de estequiometria, que a gente demorou tanto para resolver. Então, vamos lá, agora a próxima. A curcumina, substância encontrada em alguma coisa amarelo alaranjada, porque aqui está tapando, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Inca, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson, de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos de quais funções? Então, quais funções orgânicas a gente tem aqui? Gente, presta atenção. Falei para vocês, quando tem assim, não vai direto. Porque você está olhando uma coisa, acha que é uma coisa e é outra. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. O resto não precisa abrir, não. Mas, gente, sempre abre a fórmula, não cai nessa de ir direto. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem esse C ligado a esse C, certo? Então, vamos ver. No caso não, né? Eu ainda falei errado para vocês. Esse C aqui, ele está ligado ao O, certo? Olha aqui, a organização deles. O C está ligado ao O. Esse C daqui, ele está ligado aos hidrogênios. Então, vamos lá. Esse C daqui, que é esse aqui, está ligado ao O. Esse C daqui está ligado a 3 hidrogênios. No caso, se eu quisesse escrever, eu botava o H aqui e H aqui. Então, vamos lá. O O entre carbonos. Gente, falei para vocês. O éter, sempre lembrar de O como heteroátomo. Então, isso aqui é um éter. E esse aqui, gente, como é que é? Esse aqui, vocês podem perceber, é um benzeno ligado ao OH. O benzeno ligado ao OH, a gente falou que é um fenol. Aqui também eu botei, mas eu botei assim, de birra mesmo, porque eu nem precisava. Mas aqui também a gente tem uma dupla O entre carbonos. É uma cetona. Esse aqui é igual a esse, né? Esse aqui é igual a esse. Esse aqui não é nenhuma. Mas é isso. A cetona tem a ver com esse cetona?
Ou coisas diferentes? Eu acho que tem a ver, sim, tipo, provavelmente a substância é a mesma, sabe? Tipo, o Aham. composto tem a função orgânica. Mas, assim, não sei te confirmar com certeza, gente. Eu não... Só é uma coisa que Beleza. eu acho que é. Eu que fiz a pergunta difícil. Mas aí, ó, a gente chegou à conclusão, que é o éter e o fenol, ok? Mais uma também pra gente... Acho que essa é a última, gente, juro. Pra assistir o Jogo do Brasil. Vamos lá. O 2-BHA é um fenol. O fenol a gente já falou, que é o benzeno ligado à hidroxila, né? Ao OH. Usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos, que contêm ácidos graxos insaturados. Aí. Tá. Esse composto caracteriza-se por apresentar cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metox na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é... Tá, ó, vamos por partes. Todos são fenol, né? Ó, no caso, benzeno, OH, benzeno, OH, benzeno, OH, e todos são. Enfim, e aí a gente está falando cadeia carbônica aromática mononuclear. O que isso quer dizer? A classificação de cadeia carbônica aromática é assim, ó. A gente tem o mononuclear, que é só um benzeno, a gente tem o polinuclear, que é vários benzenos juntos, a gente tem condensada, que é uma junto da outra, e a isolada, que é uma separada da outra. Se a gente olhar na questão, todas são mononucleares, então não fez muita diferença para a gente. Mas vamos lá. A gente está falando que tem um terc-butil na posição orto e um metox na posição para. Tá, vamos com calma. Butil, met, et, prop, but, 4 carbonos. A terminação -il, ela tem relação com ramificação, então é uma ramificação com 4 carbonos. Esse terc aqui na frente indica que a ramificação com 4 carbonos, ela está se ligando a um carbono terciário. Mas, assim, também não faz muita diferença para a gente, porque, assim, vou mostrar para vocês porque não fez diferença. Porque, assim, por exemplo, a gente está desconfiando que esse aqui é o terc-butil. Aqui, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. É um carbono terciário. Aqui também é um carbono terciário. Aqui também. Aqui também. Então, assim, também não mudou muito. Tá falando que o terc-butil, ele tá na posição orto. E o que é isso de posição orto e posição para? É isso aqui, gente, ó. Ó, sempre quando a gente estiver falando de benzeno, a gente tem a posição orto, meta e para. Meta, orto. Orto, meta, para. Orto, meta, para. Grava assim. Então, tá bom. Então, a gente está falando que a gente tem o terc-butil na posição orto, ou seja, nessa posição aqui. Né? Ó, de cara, a gente já exclui a B, porque não está na posição orto. Sem olhar se é terc-butil ou não. Não é a B, porque não está na posição orto. Para ser posição orto, ou tinha que estar aqui, ou tinha que estar aqui. Até aí, ok. Então, ó, a gente está falando de uma ramificação com 4 carbonos que se ligam ao carbono terciário. Então, vamos pensar aqui. Isso aqui faz parte da cadeia, tá? A gente está pensando nesse carbono aqui. Esse carbono aqui é o nosso carbono que... Tipo assim, a gente está falando que a gente tem o butil, que vai ser vai ser, no caso, 4 carbonos formando a ramificação. Então, eu vou ter aqui, ó, gente, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Todos esses carbonos aqui, eles têm que se ligar ao C aqui, certo? Então, agora a gente fez essa fórmula aqui, e agora a gente pensa, como que eu vou fazer a fórmula estrutural simplificada, desculpa, dessa ramificação aqui? A gente vai escrever desse jeito aqui. Ó, é o C. Esse C aqui, ele faz 4 ligações, então ele não está faltando ligação. Esse C aqui, ele está faltando ligação, ele só faz uma, né? Então, ele precisa fazer mais 3. Então, eu tenho um H aqui, H3. Esse C aqui é a mesma coisa, ele só está fazendo uma ligação. Então, é H3. E esse C é a mesma coisa, está fazendo só uma ligação. É H3. Então, como que eu escrevo? Eu boto esse C aqui, que não tem nada, é só o C.
E o C, opa, H, vou botar assim, CH3. Não, desculpa, gente, calma. São CH3 3 vezes. Agora sim, vocês entenderam? Vou apagar isso aqui. Assim. Entenderam como é que eu fiz? Ah, tá, entendi. Show? Então tá bom, a gente já chegou à conclusão que eu tenho que mostrar, eu tenho que escrever desse jeito, na posição orto. Só que a B tá assim, a C tá assim. E aí, o que eu faço agora? Vamos pro grupo metóxi. O grupo metóxi é porque eu não foquei muito nisso, mas quando a gente vê sobre a nomenclatura do éter, a gente sabe que o metóxi tem relação com o éter. O met é de um átomo só, e a gente está falando de um grupamento que tenha um éter. O éter é o que a gente falou, que tem um heteroátomo entre os carbonos. Então, eu tenho um carbono fora do benzeno, né? Que vai estar ligado a um O, e esse O tem que estar ligado a outro carbono, que é o carbono do próprio benzeno, certo? Então, essa aqui vai ficar a ramificação. Essa ramificação aqui, eu vou passar aqui. Deixa eu ver se eu botei. Ah, não botei. É bem fácil aqui. Essa ramificação aqui, eu vou botar o O ligado ao CH3. Aqui, ó. Hidrogênio. Aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Certo? Então, ó, vamos olhar aqui como é que fica. Então, na verdade, eu vou achar esse aqui, ó. Foi, ó, o CCH3 aqui na posição orto e o OCH3 na posição para. Certo? Letra E é a resposta. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Vou tirar aqui como é. Sempre me perco para sair dessa aula. Gente, é isso de química orgânica, assim. Eu tentei falar mais ou menos de tudo que era importante. Gente, eu queria sair dessa tela cheia. Não tô conseguindo. Mas, enfim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem saber mais alguma coisa e tal, ou a gente pode encerrar a aula. Tudo tranquilo? Nada, gente, que isso. Boa noite para vocês, bom jogo do Brasil, inclusive. E é isso. Até semana que vem.